E também, eu acho que as pessoas, elas superestimam a inteligência artificial. Elas Sim. acham que a inteligência artificial é mágica e que vai resolver todos os problemas dela. Inclusive, eu aterrei muito as empresas nesse sentido. Porque às vezes a empresa chegava pra mim e falava assim, não, eu quero resolver isso com IA. Eu chegava e falava, calma, vamos por partes. A gente Sim. começa resolvendo uma coisa, depois a gente vai resolver outra, depois outra e outra. A gente chama isso de milestone, né? Então a gente vai fazendo aos poucos. Até porque a inteligência artificial ela não é uma fórmula mágica. Ela resolve problemas pontuais e tem algumas coisas que, na minha opinião, ela tem uma entrega pior do que um ser humano. Sim. Entendeu? Marketing de podcast na área, pessoal. Vocês estão acostumados a ver o Bruno aqui. Acho que não vou. Bruno Gimenez, Marketing de podcast, host, fundador. Sou jogador de basquete nas horas vagas. Vocês me conhecem, são mais de 150 episódios, tá? Então, hoje vocês estão me vendo diferente. Vocês não estão me vendo online. Vocês me veem muito online. Talvez 80, 70, 80% dos meus episódios são online. E aí hoje vocês estão me vendo em estúdio aqui na Gargamel Produções, né? E a gente, com o nosso querido Rodrigão, que estava aqui ajudando a gente. E dessa vez, gente, a gente tem aqui episódios com name rights comprados aqui do nosso Marketing The Podcast. Então, Marketing The Podcast por Inteliax. E aqui, poxa, eu fico muito contente quando eu tenho um patrocinador, quando eu tenho um parceiro, mais que patrocinador, que eu acho que é um termo até batido, eu falo parceiro, que é amigo, o André, grande amigo nosso aqui na Inteliax, que eu conheço há tanto tempo, já há alguns anos, tá com a gente com o nosso episódio aqui, e também eles trabalham muito com a questão do Omnichannel, então o sistema Omnichannel, o melhor sistema Omnichannel do mercado, então se vocês aí querem centralizar as comunicações de marketing de vocês e atender melhor o seu cliente, confie numa empresa que tem mais de 20 anos de experiência para isso, a Inteliax. Então, muito legal eles confiarem na gente. E hoje, mas é o Marketing The Podcast que vocês conhecem. Marketing The Podcast por Inteliax. E o Bruno aqui, você sabe muito bem que eu adoro trazer amigos pro podcast. Trazer amigos pro podcast, eles dão dicas, como a gente tá falando em off aqui. Eles nos ajudam, né? E a conversa flui, a conversa flui. E sempre trago para vocês um ponto. Não tem como a gente entrar em conversas que não sejam IA, né, pessoal? Então a gente vai ter que entender hoje como aplicar IA para que você venda mais. Então a gente vai ter para atender melhor e vender mais, né? Então a gente tem aqui hoje esse episódio para trazer para vocês. E eu trouxe aqui alguém que já está na sua terceira aparição no nosso Marketing The Podcast. Ele já veio no online, ele foi na série Digital, ele está no nosso primeiro episódio aqui com a Inteliax. Está aqui com o Pedro Daniel. E deixa eu fazer aqui a terceira apresentação sua, Pedro, porque eu preciso, né, fazer essa apresentação. Pedro Daniel é um dos maiores especialistas do Brasil em inteligência artificial aplicada a negócios. Criador da Escola de IA, professor no MBA em IA para Negócios da Faculdade Exame e na Uniúnica. Ele já treinou equipes de empresas como BTG Pactual, Saint-Gobain, Fricom e Sebrae. Que currículo, hein, meu amigo? Sua missão é direta: ajudar empresas a cortarem custos, ganharem eficiência e escalarem com o uso estratégico de agentes inteligentes de startups a multinacionais. Pedrão, fica aqui o convite de co-host e bem-vindo ao seu terceiro episódio com o Marketing The Podcast. Fala, galera, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com o Brunão no Marketing The Podcast. Falar de uma coisa que eu gosto pouco, né, que é a inteligência artificial aí aplicada a negócio. E eu espero que eu agregue um pouquinho aí para vocês, que eu traga um pouco do meu conhecimento e no final desse podcast vocês se sintam aí com mais conhecimento e que vocês passem a aplicar a inteligência artificial no dia a dia de vocês de uma forma mais inteligente e mais eficiente. Tem como hoje trabalhar, Pedro, sem inteligência artificial? Eu acho que hoje em dia depende do que você faz. Se você trabalha com processos manuais, aí você não vai usar inteligência artificial. Agora, se você trabalha com qualquer coisa que você faça aí no seu computador, você precisa utilizar a inteligência artificial para eficiência e também para otimização de tempo. A gente vai chegar numa discussão depois da questão de troca de cargos por causa disso, perda de emprego. A gente vai falar de muita coisa em cima disso. Beleza. Pedrão, eu fiz essa apresentação sua, mas eu acho que ninguém melhor para fazer a sua apresentação do que você mesmo. Você sabe o quanto que eu gosto de você como pessoa, como a gente já conversa muito, né? Há algum tempo já temos amigos em comum. Aliás, um abraço, Gus, o melhor massoterapeuta do ABC, que está de São Paulo, né? O Gus é brabo. Gus é brabo.
Fala um pouquinho de você. Como que deu essa virada de chave? Você que veio do mercado de comunicação, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas qual foi a virada de chave para trabalhar com IA? Cara, a minha virada de chave foi que eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre fui muito viciado em tecnologia e inovação, desde que eu era muito pequeno. Então eu comecei a mexer no computador com 3, 4 anos de idade, eu já mexia no computador, com 7 anos de idade eu já programava em HTML, com 15 anos eu programava HTML, CSS, Java. Então eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, que isso aí veio da minha mãe. A minha mãe, ela começou a programar na década de 80, e eu nasci em 1997, eu tenho 29 anos. Então, no final da década de 90 ali, 98, 99, minha mãe começou a desenvolver site. Ela desenvolveu um site pro meu pai. Tem uma empresa de cruzeiro marítimo, tinham, né? E aí, nisso, minha mãe ela já introduziu a gente muito cedo, tanto eu quanto a minha irmã, a computador. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia. Quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu comecei a me envolver com robótica. Gostei muito. Meu sonho era montar uma empresa de robótica e construir robôs. E aí o que aconteceu? Em 2020, lá no começo da pandemia, antes eu trabalhava numa importadora de banquete e cadeira, eu fazia toda a parte de marketing deles lá, vendia através de marketplace. E aí, com a questão da pandemia, eu acabei saindo. E a nossa empresa familiar de cruzeiro foi a primeira coisa que parou. Então eu e minha irmã, a gente decidiu se juntar. Ela virou minha sócia e a gente começou a trabalhar com o mercado digital. Então a gente começou prestando serviço, fazendo site, prestando serviço de web design, social media, esse tipo de coisa. E aí no final, em novembro de 2022, surgiu o ChatGPT. E aí eu fui uma das primeiras pessoas do mundo a utilizar o ChatGPT. E aí eu falei, cara, esse negócio vai revolucionar o mundo. Isso aqui vai revolucionar o mundo. A primeira vez que eu usei aquele negócio eu fiquei espantado. E eu acompanho muito o mercado lá de fora. Graças a Deus eu aprendi a falar inglês muito cedo, então eu sempre acompanho o mercado lá de fora. Eu não costumo acompanhar muita coisa aqui do Brasil. Ou seja, você está sempre 4 anos à frente, né? Hoje em dia eu não vou dizer 4, mas pelo menos um aninho na frente ali a gente tá. Faz uma diferença gigante. Faz uma diferença gigante. Então o que aconteceu? Se a gente pegar lá nos anos 2000, né, pô, lançava videogame lá fora e ia chegar 4, 5 anos depois aqui. Que você tem a mesma paixão que eu, né? Pra quem não sabe, pessoal, eu tenho todos os videogames possíveis. Se vocês... 10 horas da noite é meu horário, meu melhor horário, Pedro. O horário que eu sento e trabalho. Brincadeira, mas é o horário que eu sento e começo a jogar ali o meu FIFA, meu The Witcher 3. Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma coleção de videogame também. Eu tenho vários videogames. Eu tenho Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360. Sabia disso não, hein? Eu tenho uma coleção lá. Eu tenho Game Boy Advance, Nintendo DS. Eu tenho um monte de videogame lá, eu coleciono. Eu ainda preciso comprar um Atari 2600, aquele de madeirinha. É meu sonho ter um daquele. Maravilhoso, meu sonho. Agora eu comprei um apartamento recentemente, né? Uhum. Meu sonho agora é ter uma casa e aumentar o meu escritório e minha sala gamer. A minha mulher já provou que era o mais difícil. Era o mais Se a difícil. mulher aprovou, vai fundo. Tá tudo bem. Mas sabe uma coisa que é legal, Pedro? Você tá falando, a sua mãe, ela te colocou nesse mundo, né? Em relação à tecnologia e tudo mais. Mas quando a gente fala dos anos 90, começo dos 2000, tinha aquela coisa de não, a tecnologia é um problema, a tecnologia vai fazer o filho não estudar mais. E a sua mãe foi ao contrário disso. Então ela te deu também essa questão de andar com isso, né? Com a parte de tecnologia. Que bacana isso, cara. Uma coisa que foi muito legal foi que, assim, minha mãe, ela trouxe isso como uma forma de diversão. Então, ela ensinou a gente a programar. Minha mãe programava... Pra você ter uma noção, quando minha mãe começou a programar, não existia programa para você fazer desenvolvimento. Então, ela fazia em bloco de notas. Então, ela escrevia tudo em bloco de notas, acompanhando o fórum gringo, porque não tinha quase conteúdo, e fazendo tudo na mão, assim. Então, você imagina a trabalheira que dava para fazer. E aí minha mãe, ela trouxe isso pra gente como uma diversão. Então eu comecei a mexer com Photoshop, com CorelDRAW, comecei a fazer site em HTML muito novo, como uma forma de diversão. Tanto que o primeiro site que eu fiz era um site de Pokémon. Era um Maravilhoso. sitezinho de Pokémon e me diverti horrores fazendo aquilo lá. Então ela sempre trouxe com essa questão da diversão. E uma coisa muito legal também é que ela sempre acompanhou. Pra gente também não ficar fazendo merda na internet, né? Então ela tava sempre acompanhando ali. E graças a Deus eu tive uma família privilegiada. Inclusive, mandar um abraço aí pra mãe e pro meu pai, que hoje não estão mais aqui. Minha mãe faleceu aí faz 2 meses, infelizmente. E a gente tá aí vivendo o processo de luto. Mas é isso aí, agradeço muito a família que eu tive. Eu fui privilegiado, graças a Deus. E aí a gente segue, né? Segue a vida.
e deixou aqui um dos melhores profissionais do mercado. O legado dela vive em você, Pedrão. Exatamente. Ela, graças a Deus, ela conseguiu ver a minha... principalmente eu e minha irmã, ela conseguiu ver a nossa vitória. Então, ela foi em paz, ela foi tranquila. Pra quem não sabe, minha mãe, ela teve um câncer de pulmão aí. Foi muito rápido. Minha mãe, ela tinha um problema que ela não ia no médico e tal. Então, a gente cansou de falar pra ela, vai no médico e tal, não quis ir. Quando a gente foi descobrir, já era tarde demais. Foram 15 dias da gente descobrir que ela tava com câncer até ela falecer. Então, foi um processo muito duro. Agora faz mais ou menos uns 2 meses que ela faleceu. E é isso aí, ela foi em paz, ela foi tranquila, não sofreu e a gente agradece a Deus por isso também. E onde ela tiver, um beijão pra ela, que criou filhos maravilhosos, que fez com que você tivesse, eu acho que a maior vitória, eu também, né, pra quem não sabe, eu perdi minha família inteira na pandemia também, e realmente eu te entendo, né, e meus sentimentos aqui de todo o Marketing The Podcast, mas a gente não vai deixar, nem da gente, enquanto a gente viver, elas vão viver através da gente. Exatamente, estão lá olhando por nós. Exatamente. É isso aí. Tem uma coisa muito legal que você falou, que eu também tive esse impacto do ChatGPT. Eu também acabei tendo o ChatGPT ali nos primórdios, quando ainda veio um sócio meu na época. Ele falou, cara, olha isso aqui, a gente está fazendo estratégias de marketing. Olha isso, coloca aí uma estratégia tal, vamos ver o que sai. Cara, eu demorava ali em torno de 2 dias, às vezes. Óbvio, como você vai fazer? Eu fiz mais de 500 planejamentos de comunicação. Na hora que você começa a pegar a prática, você faz em um dia, talvez 4 horas, 5 horas. Só que aquilo era feito em 10 minutos, 15 minutos, e eu tinha que revisar uma coisa ou outra. Aquilo ali eu falei, pô, mas a gente foi privilegiado de fato de ter o primeiro impacto com isso, né? E aí eu te pergunto, hoje é um mainstream, né, Pedrão? Hoje é um mainstream. E eu vejo aí muito de usando a superfície, né, das IAs, o pessoal. Mas mesmo usando a superfície, eu vejo já mudando pequenos negócios. Eu vivo interior. Eu vejo o pessoal no interior com o ChatGPT, pagando o ChatGPT, e daqui a pouco é Cloud, Gemini, por aí vai. Como você vê que pode a IA ajudar esses micro e médios a vender mais, atender melhor e poder se comparar, né, se equiparar em atendimento, porque eu sempre falo isso. Eu estou esperando o primeiro bilionário da favela. Porque realmente se tem eu não sei, mas vai acontecer e não só um. Porque agora você democratizou, a IA democratizou muita coisa. Como agora o pequeno e médio pode bater de frente com o grande ou o mega empreendedor. Como que é para você? Como que você vê isso? Como que você ensina as empresas a vender mais, melhor? O que você falaria para essa pequena, média e também para grande ou para empreendedor individual? Como que você falaria? Então, é assim, é o que você falou, a inteligência artificial hoje, ela democratizou muita coisa. Então, antes, para você ter uma área de tecnologia na empresa, pô, eram milhões de dólares de investimento em tecnologia. A gente tem um exemplo disso que é o iFood, que, se eu não me engano, começou a implementar a inteligência artificial em 2016 dentro da empresa, e os caras investiram milhões e milhões de dólares para poder ter inteligência artificial nativa dentro da empresa local. Hoje, qualquer pessoa com um celular consegue ter acesso à inteligência artificial. E, cara, é uma inteligência superior. Então, você imagina que você consegue ter hoje um funcionário que é uma inteligência artificial, que é uma super inteligência trabalhando para você a custo de banana. Porque hoje, para você ter um ChatGPT pago ali, custa $20 por mês, dá R$100 por mês. Para você ter uma ferramenta... Não é nem uma pizza. Não é nem uma pizza. Sem conto hoje, não é nem uma pizza direito. Você vai comprar uma pizza hoje, é R$80. Então você gasta R$100 por mês ali, tanto para você ter um ChatGPT, ou para você ter um Claude, ou para você ter um Gemini da vida, alguma ferramenta. E, cara, você tem uma super ferramenta que hoje cria imagem, hoje consegue realizar tarefas de forma autônoma. Eu esperei muito por isso. Vou falar para você que eu esperei muito por isso, porque quando eu comecei a mexer com inteligência artificial lá em 2022, cara, era conversa. Era tipo um MSN, para quem é mais da antiga, um WhatsApp, onde você conversava com a inteligência artificial e ela trazia respostas. Hoje a gente tem aí Cloud Code, a gente tem Codex, a gente tem Gemini CLI, que eles executam tarefa para você. Então hoje você tem sistemas de agentes autônomos de forma acessível para qualquer pessoa que gaste R$100 por mês consegue ter um sistema desse. E hoje qualquer pessoa consegue desenvolver um sistema. É claro que com algumas barreiras, uma pessoa normal, ela ainda vai ter algumas barreiras para desenvolver um sistema mesmo com inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de segurança. Mas hoje um pequeno e médio empresário, cara, um CRM, se você for pegar um CRM grande aí,
pô, custa muito caro para você implementar. Hoje o cara ele consegue desenvolver um CRM em um final de semana, se ele quiser, usando inteligência artificial. Você sabe qual que foi o estalo que me deu? A questão de uma área que sempre foi uma dificuldade para mim. E a galera gosta de contar louros, gostar de falar que é especialista. Desculpa, gente, eu nunca fui especialista de BI. Nunca fui especialista de BI, tá? Mas eu comprava aquelas tabelas, sabe aqueles templates prontos de BI para fazer a configuração? Mas nem isso eu conseguia, Pedro. Era uma vergonha, nem isso. Tô com o cloud. Tô com o cloud. E aí eu comecei a configurar o meu cloud com agentes e tudo mais. Eu acompanho todas as métricas do podcast com um dashboard personalizado de BI que eu atualizo com o Cloud Cowork toda segunda-feira. Cara, isso é bizarro. Quando que isso ia ser realidade? Sendo que tem um pagamento para um profissional de BI que é alto, é um valor alto. E isso foi democratizado, cara. Exatamente. Cara, antes para você desenvolver um sistema para sua empresa, cara, é o que eu falei. Um sistema desse aí custava o quê? 200 mil reais pra você fazer? Sim. 300 mil, 500 mil, mais de 1 milhão, dependendo do porte da empresa e do número de dados. Eu falo, a inteligência artificial ela democratizou uma coisa que hoje vale mais do que dinheiro, vale mais do que petróleo. É o que? Dados. Hoje você consegue unificar os dados da sua empresa em um sistema único utilizando um Cloud Code da vida, um Codex, que custa $20 por mês, que dá 100 reais, entendeu? Antes você precisava ter um time de desenvolvimento para poder desenvolver uma ferramenta. E o legal é que hoje a gente chegou no nível... É claro que a gente ainda precisa de desenvolvedores. O desenvolvedor ele nunca vai morrer, porque existe uma barreira muito grande que é a barreira de segurança. Então, que nem eu vi um caso do influenciador, o Abraham, não sei se você conhece. Não conheço. O Abraham, ele é um influenciador de YouTube muito famoso. Ele tem um canal dele lá, o Abraham e tal. Ele ficou muito famoso fazendo documentários. E aí ele decidiu fazer um sistema para os alunos dele lá do infoproduto. E aí o que aconteceu? Ele fez o sistema usando Cloud Code, só que o sistema estava cheio de falha. E aí ele postou no Twitter, fiz um sistema sem programador e nada, sozinho, usando Cloud Code. Aí a galera da comunidade ficou meio pistola e os caras começaram a invadir o sistema dele, puxaram todos os dados de aluno dele, começaram a invadir o sistema do cara. Sim. Por quê? Porque tem essa barreira de segurança. Hoje é muito fácil você fazer um sistema, mas é muito difícil você proteger ele. Então a gente ainda sempre vai precisar de desenvolvedores, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de sistema em escala. Como eu desenvolvi sistema para grandes empresas, a gente tem um cuidado muito grande com essa questão de segurança, a parte do back, essa parte de políticas de privacidade. Hoje em dia a gente tem a LGPD. Então uma pessoa comum, ela consegue fazer um sistema para a empresa dela, um sistema local ali. Mas quando a gente fala do cara que quer fazer uma startup, ele quer fazer um produto, um sistema escalável, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele vai precisar de ajuda de um desenvolvedor, de um DevOps ali, sênior, que entende da parte de segurança e a parte do back-end. Sim. Entendeu? Então, mas hoje quebrou essa barreira de código. Então hoje qualquer pessoa consegue desenvolver um sistema para sua empresa. Por exemplo, o cara ele tem um mercadinho. Cara, ele consegue fazer um sistema integrado em um final de semana, ou que seja em uma semana, utilizando um Codex ou um Cloud Code, e ele consegue fazer isso um sistema que custaria às vezes 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, ou às vezes 100 mil reais por um desenvolvimento. Hoje o cara consegue fazer isso sozinho. E você vai num ponto também, né? Só pegando aqui esse gancho, o desenvolvedor que ele é novato, ele tem o Copilot. Né? Ele tem ali como posso falar, um piloto. Um copiloto, né? Copiloto, né? Um copiloto ali para ele. Usando a analogia do avião, tem ali o piloto e o copiloto. E o copiloto é IA. Então, tipo, o treinamento, que era de mais tempo, reduz e você consegue ter ali códigos de maior qualidade com o Copilot, né? Exatamente. E outra, hoje você pega um dev sênior, um dev sênior utilizando inteligência artificial, o cara vira uma máquina de desenvolvimento, entendeu? Às vezes ele precisava de um time de 10 pessoas para ajudar ele a desenvolver, 6 meses, 1 ano para desenvolver um MVP. Hoje o cara faz isso em uma semana. Inclusive o próprio Cloud, a própria galera da Anthropic, eles estão utilizando o próprio Cloud Code para desenvolver as novas features e as novas ferramentas deles. Então, antes os caras demoravam 6 meses para desenvolver uma nova feature, agora os caras fazem em uma semana. Um cara sozinho lá consegue desenvolver. Então, potencializou muito. E agora quando a gente traz isso, quando a gente aterra mais para uma pequena ou para uma média empresa, cara, hoje uma pequena ou média empresa, o cara consegue ter lá um ChatGPT Plus, que tem a parte de workspace lá de
onde ele consegue integrar com todos os funcionários dele, a galera utilizando, que nem a gente tem o Cloud Cowork, a mesma Sim. coisa. Então hoje o cara com muito pouco, ele consegue entregar muito. Entra até num ponto que eu até estava discutindo com uma galera lá no Google, que o que acaba acontecendo também. Às vezes a gente tem um pivô aí que é meio complicado. Que é o Sim. quê? Às vezes você tem um cara utilizando inteligência artificial, ele consegue entregar muito mais trabalho, mas ele entrega com menos qualidade do que antes. Sim. Então a gente tem esse pequeno problema também, que é uma coisa que eu acabei vendo nas corporações. Então os caras utilizando muito mais IA do que eles deveriam de fato, eles não revisam aquilo que eles estão fazendo e eles entregam muito mais trabalho, mas um trabalho mais porco. Afirmo isso porque uma lacuna que eu tô vendo, e eu sempre volto para minha área, que é comunicação, estratégia de marketing, enfim, estratégia de marca e por aí vai. Quando eu pego uma estratégia, isso está sendo muito comum, eu vejo estratégias maravilhosas entregues em 1 hora. A questão que ninguém fala é que você precisa conhecer aquilo que você está fazendo. Não é eu querer ser médico sendo de comunicação em 1 hora com IA, porque eu não sei nada que vai acontecer. E aí é um ponto que eu acho que é muito importante, né? Eu vejo muito desses planos e o pessoal não tendo essa base para olhar e falar, cara, beleza, isso aqui foi para um lado, isso aqui foi para aquele lado, e, pô, aqui precisa de um apontamento. Se eu não me engano, foi até o CEO da Perplexity que falou que nada sai de lá sem uma revisão humana. Então, se o CEO da Perplexity está falando isso, quem somos nós para falar o contrário, né, Pedro? Exatamente. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela é um meio, ela não é um final. Então, eu acabei vendo muito isso em grandes corporações, os caras usando inteligência artificial de forma porca. Eu vi os caras demitindo times e no final aquilo impactar muito na empresa pela demissão do time dos caras ou realocação. Às vezes eles realocam o time também para uma outra área e os caras terem que trazer todo mundo de volta porque a galera começou a usar IA de forma porca e começou a entregar um serviço de má qualidade. Beleza, os caras entregam muito mais serviço, mas ao mesmo tempo que eles entregam muito mais serviço, eles entregam esse serviço porco, que no final não traz o resultado esperado. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo meu. Pô, eu gero muito conteúdo nas redes sociais. Eu utilizo inteligência artificial para desenvolvimento de roteiro, mas tem muita coisa que eu faço na mão ainda. Sim. Outra coisa, a galera utiliza o HeyGen, por exemplo, com avatares. Cara, eu gosto de gravar, porque eu acho que fica mais pessoal. Sim. Então, quando a gente fala de redes sociais, marketing, você, melhor do que ninguém pode dizer isso, pessoas se identificam com pessoas. Então, não adianta eu querer ficar usando o HeyGen e ficar utilizando inteligência artificial para fazer roteiro à torta e à direita, porque eu vou entregar um trabalho porco. Sim. Eu vivo muito de métrica, então Sim. as métricas elas caem quando a gente utiliza muito inteligência artificial. É óbvio que eu uso o IA para fazer pesquisa, eu utilizo o IA para escrever roteiro, mas sempre no final eu que reviso e eu que gravo. Eu vou lá, eu sento a bunda na cadeira e eu gravo. Eu não utilizo o avatar de inteligência artificial. Por quê? Porque pessoas se identificam com pessoas. Sim. Eu sei que no longo prazo isso vai acabar me ferrando, entendeu? E quando a gente traz isso pro macro, pô, você pega as empresas, isso está acontecendo dentro de empresas. Mas isso não é uma supervalorização da inteligência humana também, Pedrão? Como assim? Não é uma supervalorização, porque assim, a gente tá olhando para isso, todo mundo quando a IA veio falou, pô, acabou a inteligência humana. Vai ser IA e tudo mais. A gente vê, a SXSW fala ao contrário. Outros, de onde a gente vai, fala ao contrário. Então a potencialização da inteligência humana de revisão, porque o valor está no identidade humana, na revisão humana. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu faço vídeos hoje usando captions, né? Quando eu pego, eu faço vídeo usando captions, eu não tô ali só colocando e vamos embora, porque algumas coisas vêm errado. E outro, o conteúdo que eu coloco ali, que eu tiro ali do site do Marketing The Podcast, né? Porque eu dou obviamente essa preferência, eu leio todo o artigo. Eu leio, como você disse, eu leio toda a matéria. E aí eu uso sim a inteligência artificial para poder reduzir aquilo para um teleprompter de 90 segundos para o vídeo. Mas aí eu já sei o que eu estou falando, então eu consigo improvisar no vídeo. Então quer dizer, ali eu facilitei um trabalho de horas que eu teria para reduzir aquilo para um teleprompter, onde eu também reviso, mas assim, o que eu vejo a inteligência artificial é reduzindo trabalhos manuais que são removíveis, vamos falar dessa maneira, que são dispensáveis, mas por outro lado, eu vejo que a inteligência artificial consegue
atender muito mais clientes, por exemplo, potencializar empresas, automatizar processos. Cara, uma automação, por exemplo, ela é possível por inteligência artificial. A Inteliax que eu diga. Então, assim, que é 24/7 IA funcionando ali. Como que a gente vai falar disso, sabe? Como que a gente vai falar que isso não potencializa? Eu não preciso mais saber o que é um webhook, às vezes. Às vezes ali a Uma IA... chamada de API. O que é um webhook? Uma chamada de API. Hoje a gente tem MCP, entendeu? Sim. De fato, eu acho que o Technicase ele ficou mais simples, Sim. entendeu? E outra, eu tenho sistemas de automação lá, utilizando o cloud, utilizando a interface do cloud, que assim, por exemplo, ele faz pesquisa. Eu tenho um agente de inteligência artificial que é o Breno, que ele funciona no meu Telegram, que ele é um híbrido de alguns frameworks de IA, eu uso um sistema de Hermes com o OpenClaw. Sim. Então eu tenho um sistema multi-agente que funciona ali utilizando várias coisas. Então ele é como se fosse um assistente pessoal. Então ele tem acesso ao meu e-mail, ele tem acesso ao meu calendar, ele é um assistente pessoal. Inclusive ele consegue desenvolver sistemas, ele consegue fazer um site, uma landing page para mim. Só que a gente tem que revisar tudo. Sim. Tem que passar pela revisão humana. E também, eu acho que as pessoas, elas superestimam a inteligência artificial. Elas acham que a inteligência artificial é mágica e que vai resolver todos os problemas dela. Cara, não é assim que funciona. Inclusive, eu aterrei muito as empresas nesse sentido. Porque às vezes a empresa chegava para mim e falava assim, não, eu quero resolver isso com IA. Eu chegava e falava, calma, vamos por partes. A gente começa resolvendo uma coisa, depois a gente vai resolver outra, depois outra e outra. A gente chama isso de milestone, né? Sim. Então a gente vai fazendo aos poucos. Até porque a inteligência artificial ela não é uma fórmula mágica. Ela não é um super Einstein ou um Leonardo da Vinci que vai conseguir fazer tudo e resolver todos os problemas. Ela resolve problemas pontuais e tem algumas coisas que, na minha opinião, ela tem uma entrega pior do que um ser humano. Sim. Entendeu? Então, o grande problema que eu vejo é assim, pessoas que não têm entendimento técnico, não entendem nada do que elas estão fazendo. Então, por exemplo, o cara fazer um planejamento de marketing, o cara não entende nada de marketing, não entende nada de estratégia, ele não entende na prática, ele entende na teoria. Já imaginou a reunião, Pedrão? Oi? Já imaginou a reunião? Pois é. O cara fez um planejamento lindo lá com o Cloud Code ou com o ChatGPT ou com o Gemini. Beleza, o planejamento do cara tá lindo. Mas beleza, o cara entende do que ele tá falando? Ele sabe exatamente como é que funciona? As estratégias que ele está trazendo ali, ele já validou aquelas estratégias alguma vez? Eu vejo isso com a própria inteligência artificial. Hoje em dia todo mundo virou especialista de inteligência artificial. Sim. Cara, eu tô vendo muita gente ruim no mercado, inclusive estragando o mercado de inteligência artificial, prostituindo o mercado de IA. São pessoas que não entendem nada da parte de trás da inteligência artificial, pessoas desenvolvendo um monte de sistema lixo, porque o cara não entende nada da parte do back, não entende nada de segurança, entendeu? Vendendo sistemas lixo para a empresa, muitas vezes não entregando. Eu tô até agora com um projeto para um escritório de advocacia, que os caras pegaram uma outra empresa e os caras simplesmente não entregaram o projeto para eles. Sim. Entendeu? Não conseguiram entregar um projeto. Que deve ter de empresa surfando na questão de IA, né? Não, muita empresa surfando na questão de IA, cobrando caro por serviço, e o cara muitas vezes não tem conhecimento prático daquilo que ele tá fazendo, entendeu? Então o cara, ele não entende de programação, ele não entende o que é um back-end bem estruturado, ele não entende o que é um front-end bem estruturado, ele não entende nada de segurança, ele usa o Cloud Code para desenvolver um sistema, um Cloud Code ou às vezes até um Lovable da vida, entendeu? Para desenvolver o sistema para uma empresa, e no final o sistema tem um monte de falha, entendeu? Inclusive, eu até falo isso para as empresas, eu cobro caro para desenvolver, mas eu entrego um serviço de excelência. Primeiro que eu vou entregar o produto antes do prazo, normalmente eu entrego antes do prazo, e eu vou entregar um serviço de excelência. E eu cobro por isso. Entendeu? Então eu vi muita gente surfando essa onda de IA, principalmente ano passado, 2025. Muita gente copiando o conteúdo lá de fora, simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V de conteúdo. O cara não entende nada. E ele se diz um engenheiro de automação, um engenheiro de IA. E o cara não entende nada da parte de trás daquilo. Então, pra mim, no final, isso pra mim é bom. Porque depois as empresas vêm até mim. Eu acho que é bem curioso o que você tá falando. Porque eu te conheci há um pouco mais de um ano já. E quando eu te conheci, eu não tinha muitos influencers de IA. Não tinha esse influencer B2B de IA. Você era quase que surfando ali de braçada. Era só você que eu conhecia, eu não conhecia outro, né? E a partir do ponto que eu te conhecia, passaram-se 6 meses e não foi muito tempo. Eu tava gravando, não, eu sou o maior especialista de IA.
Aí, mas surgiram uns 10 falando que era o maior sucesso de IA. Eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Tipo, eu sei que é uma bolha, que as coisas vão surgindo, né? Mas é bem legal, porque é como o podcast ele atrela. Eu te trago aqui, eu tô com a Inteliax, que consequentemente está 20 anos no mercado, tem uma empresa de software por trás, que também trabalha há 20 anos com os maiores bancos, com toda, né, com toda uma estrutura para isso que você falou de segurança, que é muito legal. E a gente traz aqui alguns dados, né? Que segundo a Salesforce 2025, 83% dos times de vendas que adotaram IA relataram aumento de produtividade e 69% dizem que a IA os ajuda a personalizar a experiência do cliente em escala. E é muito do seu trabalho também, né, Pedro? Exatamente. E eu vou falar que às vezes aconteceu também de eu implementar sistemas de atendimento, isso lá atrás, principalmente quando surgiu o N8N ali, que o N8N ficou muito hypado. E assim, o sistema de IA, ele, ao mesmo tempo que ele performava bem, ele performava mal. Entendeu? Dependendo do ticket do produto que você vende, ou do tipo de serviço ou produto que você vende, às vezes é melhor você ter um ser humano vendendo do que você ter uma inteligência artificial. Sim. Então a inteligência artificial ela vai funcionar muito como um SDR ali para qualificar o lead, isso aí funciona muito bem. Mas a venda final, quem tem que fazer é um ser humano. Sim. Entendeu? Principalmente quando a gente fala de tickets mais altos, serviços que custam mais caro. O vendedor vai ser substituído, Pedrão? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não, Também porque não acho. assim, pessoas conectam com pessoas, elas não se conectam com máquinas. Beleza, pode ser que no futuro existam avatares que a pessoa praticamente não perceba a diferença entre ser um ser humano ou ser um avatar. Mas eu ainda acho que vendedores vão ter que continuar sendo humanos, porque quem vai comprar são seres humanos, entendeu? É o que eu Sim. falei, pessoas se identificam com pessoas. Sim. Então, é o que eu falei, a galera superestima muito a inteligência artificial. Quando você vende um low ticket ali, um produtinho de até R$200, pô, a inteligência artificial vai performar muito bem para vender. Agora, quando a gente fala de produtos mais caros, acima de R$1.000, 10 mil, 20 mil, 50 mil, produtos ultra high ticket, 100, 200 mil, cara, não adianta você colocar inteligência artificial que não vai vender. Sim. Não Sim. vai vender. Você precisa de um closer ali, de uma pessoa, de um ser humano vendendo. Com entendimento estratégico do negócio. Exatamente. E eu reforço isso porque eu tive uma conversa dentro do evento o Evolve 25 da Cloudera, onde eu estava conversando ali com o Guilherme Furken, que é o gerente de vendas Latam da NVIDIA. Então a gente teve ali 5 minutinhos, esse episódio está disponível ali no Marketing The Podcast. E justamente ele falando, poxa, eu preciso entender o Brasil e a América Latina, de como que vai funcionar com a questão de imposto, como que eu vou fazer o incentivo, vou usar as tecnologias da NVIDIA para incentivar governos e empresas locais a se desenvolverem. Isso não é a IA que vai fazer, cara. Não, e outra, você trouxe um ponto muito importante, que a gente tem que pensar que as inteligências artificiais todas elas são de fora. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem que tropicalizar. Sim. Tem esse ponto também. Porque aqui é o que você falou, aqui a gente tem impostos totalmente diferentes, a gente tem não sei quantas mil leis, se eu não me engano o Brasil é o país que mais tem lei no mundo, acho que são mais de 100 mil leis, enquanto Sim. no Japão existem 2.000 leis. Então a gente tem que tropicalizar as coisas. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu já prestei serviço para a Europa e na Europa você não pode simplesmente usar um chat GPT num sistema. Você tem que ter uma IA local, porque o governo não permite por conta de dados, Sim. entendeu? Do mesmo jeito que, por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode usar um modelo de IA chinês e vice-versa. Se você prestar um serviço para a China, você não pode usar um modelo de inteligência artificial americano. Sim. Então, cada lugar tem as suas peculiaridades. Então, quando a gente fala de Brasil e América Latina, a gente tem muito essa questão de tropicalizar aquilo que vem de fora. E no caso de inteligência artificial e tecnologia, a gente traz tudo de fora, né? A gente praticamente não desenvolve nada aqui, vem tudo de fora. Então a gente tem que ter essa questão também da gente tropicalizar e da gente aterrar aqui pro Brasil as coisas que a gente vai fazendo, principalmente com inteligência artificial e tecnologia. Quando a gente fala disso, agora indo para a parte de negócios mesmo, Pedrão. Omnichannel, a gente fala muito de Omnichannel, né? E Omnichannel, inteligência artificial ajuda muito, né? Com toda essa parte, mas ainda eu sinto que é nebuloso. Muita gente fala de Omnichannel e o pessoal realmente não sabe. Eu vejo a Inteliax fazer isso muito bem, mas eu não vejo o pessoal saber falar o que é Omnichannel, né? E eu acho que é muito bom a gente explicar para o pessoal justamente isso. Omnichannel, pessoal, é diferente de multicanal.
Tá? Multicanal, você tem vários canais para atender o cliente, mas você não tem memória do cliente e você, consequentemente, não está você está começando do zero cada vez que o cliente entra em contato com você. Quando você fala omnichannel, você tem toda a memória do cliente e você consegue personalizar em múltiplos canais o atendimento daquele cliente. São os canais em volta do cliente, diferente de multicanal, que são vários canais ali, o cliente falando com vários canais. É diferente, tá? Como você vê essa questão, essa diferença de omnichannel hoje em dia, a IA atuando com isso, a tecnologia evoluindo com isso? Qual que é a tua visão? Lembrando que, além de IA, você é o cara da base de comunicação. E isso é muito legal, que é o diferencial seu, né, Pedro? Que ninguém para pra pensar. A questão é, não é um cara de IA que saiu do desenvolvimento e foi lá para IA e tá falando só de IA. É um cara de comunicação, que entende da ponte entre empresa, clientes, produto, tudo mais, e faz isso com tecnologia mais comunicação. Cara, o ponto principal quando a gente fala de omnichannel, eu sou muito a favor de omnichannel. Primeira vez que eu ouvi alguém falar de omnichannel de forma concreta foi o João Apolinário, da Polishop. Então ele tem um sistema omnichannel muito bem estruturado lá, que é justamente essa questão de você ter vários pontos de contato com o mesmo cliente. A ponto do cliente olhar para você e falar, cara, você é a referência naquilo. Quando o cara pensa em inteligência artificial, ele pensa no Pedro Daniel IA. Quando o cara pensa em produto de qualidade, principalmente produtos de cozinha e tal, o cara pensa na Polishop. Então foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de omnichannel de uma forma concreta. E, cara, a inteligência artificial ela democratizou muito isso. Porque hoje, qual é o principal ponto de contato que a gente tem com o cliente? Cara, rede social. Rede social trouxe uma vantagem muito grande que antes a gente não tinha. Que era o quê? Cara, antes o cara tinha que pagar lá propaganda na TV e o cara não tinha métrica disso. Ele não tinha o lead, ele não tinha e-mail, o WhatsApp da pessoa. Trabalhei na Whirlpool, a gente esperava a campanha do purificador de água com uma televisão de tubo. Rodava assim, aí hora da venda, caiu o lead. Era muito legal. Exatamente. Hoje a inteligência artificial, hoje uma pequena, uma média empresa, eles conseguem desenvolver um sistema, e é o que eu falei, eu já tinha falado isso agora há pouco, é o que hoje a gente consegue unificar com a inteligência artificial algo que vale mais do que petróleo, é a coisa mais valiosa do mundo, vale mais do que ouro, vale mais do que Bitcoin, que são dados. Sim. Então, hoje você consegue unificar, você consegue ter um CRM próprio dentro da sua empresa, que você consegue desenvolver, e além disso você consegue unificar todos os dados ali dentro. Então, você consegue ter vários pontos de contato com o cliente. Então, hoje você tem um ponto de contato que é o WhatsApp, você tem a rede social, que hoje é um dos principais contatos, você tem ali um YouTube. Então, você consegue ter esse sistema omnichannel de você ter vários pontos de contato com o cliente, e além disso você conseguir fazer um sistema de follow-up. Eu vou dar um exemplo no meu caso. No meu caso, de um modo geral, o cliente ele demora até 3 meses para comprar um produto meu. Agora, você imagina se no primeiro ponto de contato que eu tivesse com esse cara, eu descartasse ele, eu descartasse o lead. Cara, eu praticamente não iria vender. Sim. Então, a jornada de compra do meu usuário, ela demora 3 meses para acontecer. Então, eu tenho que ficar entrando em contato com ele o tempo inteiro. Ficar aparecendo para ele, ficar fazendo follow-up, para daqui a 3 meses esse cara comprar de mim. E eu sei que todas as empresas elas têm essa jornada. Então, é que nem a Inteliax. Eu tenho quase... É claro que existem exceções onde o cara ele chega para mim e ele já compra direto. Sim. Mas, na maioria das vezes, o cara ele passa por uma jornada. Primeiro ele assiste um vídeo meu na rede social, aí ele começa a entender quem é o Pedro Daniel, aí ele começa a ver mais vídeos, aí o cara vira meu fã, e aí o cara já começa a ver o Pedro como referência para depois ele comprar o meu produto. Entendeu? Então tem toda essa jornada. E eu acredito que lá na Inteliax aconteça a mesma coisa. Então o cara ele tem o primeiro contato com a Inteliax, ele começa a entender que a Inteliax ela é referência no sistema omnichannel e marketing, para depois ele comprar o produto dos caras. E muitas vezes, às vezes o cara entra num produto de entrada e ele vai passando pelo funil e vai comprando outros produtos ao longo da jornada dele. Funil morreu, Pedrão? Não, lógico que não. Não, né? Não, e outra, principalmente quando a gente fala, eu vendo uma base de marketing digital. Então, eu entrei no mercado onde a gente pagava 50 centavos, 80 centavos, R$1 no lead. Sim. Hoje, isso é um lead qualificado. Você pagava 80 centavos no lead qualificado. Hoje, um lead qualificado, ele custa R$15, R$20, dependendo do nicho. Já cheguei a pagar 40, 60 reais em lead qualificado. Eu também, eu já cheguei a pagar R$50 em lead qualificado. Sim. Entendeu? Então, hoje, muitas vezes, a gente trouxe isso lá dos Estados Unidos, porque hoje nos Estados Unidos o cara muitas vezes ele toma pau no front.
Então o cara tem um produto de $20 que ele gasta $50 para trazer o cara para o primeiro produto e assim ele coloca o cara dentro do funil. Hoje, se o cara ele não tem um funil bem estruturado, ele toma pau. Sim. Entendeu? Ou você vende produto muito caro, que é o meu caso. Hoje eu vendo produtos caros. São produtos aí que vão começar a partir de R$50 mil. Entendeu? 20 a 50, 100 mil reais é um produto meu. Sim. E uma venda de alto valor agregado. é uma né? venda de alto valor agregado. Então eu posso pagar mais caro no lead, porque como eu vendo um produto caro, no final a conta fecha. Sim. Agora vamos supor um cara do nicho de inteligência artificial que ele vende um produto de R$200. Cara, o cara praticamente não tem margem. Sim. Entendeu? A margem dele vai ser muito pequena, muito apertada. E principalmente quando a gente fala de rede social, é um leilão. Ganha quem paga mais. Sim. Então, eu posso pagar mais caro no lead. Então, eu tenho uma vantagem em cima dos caras. Então, ou os caras, eles têm um funil, onde eles começam ali num low ticket, aí eles vão para um medium ticket, aí eles vão para um high ticket, para ir para um ultra high e faz o cara passar pela jornada inteira. Ou senão, o cara tá tomando pau e no final a conta não fecha. Entendeu? Então, hoje, se a empresa ela utiliza a rede social, principalmente como meio de contato pro lead, se o cara não tiver funil, o cara toma pau, entendeu? Eu vejo muito, a HubSpot mudou um pouco essa questão de funil, né? A HubSpot, ela sempre dita muitas coisas. E aí ela trouxe a questão do flywheel, aí depois eu já ouço agora compra fluida, eu vejo quem é contra o funil, quem é a favor do funil, e eu, na minha opinião, na minha posição, eu sempre vejo, depende. Eu adoro a palavra depende. Eu acho que depende do alto valor agregado, depende se você é do varejo, depende se você é da área de saúde, depende de N situações. Mas a gente realmente não pode largar o funil. Porque cada vez que eu vejo isso acontecer, se você volta para a base, que é o funil, tá tudo ali. Você. Um exemplo muito bom disso, que é um nicho totalmente fora do meu escopo, que é o varejo, que a gente tem o Ricardo Eletro. Cara, o Ricardo Eletro construiu uma puta de uma empresa e ele fala que uma estratégia que ele usou muito era o quê? Ele fazia uma promoção de um produto que ele tomava pau no primeiro produto. Então, assim, vou vender um ursinho de pelúcia. Pô, o ursinho de pelúcia ele tem um custo de R$20 pra mim. Eu vou vender esse ursinho a 10 para trazer cliente pra minha loja. E no final o cara ele compra o ursinho de 10, aí o cara olha um micro-ondas, uma geladeira e é ali que ele ganha o dinheiro. Sim. Então, as empresas que elas não têm esse tipo de visão, no final elas vão tomar pau. Não adianta. Porque negócio, no final das contas, é investimento de início, né? E a galera esquece disso. Que negócio é investimento de início. O pessoal já quer ganhar, quer vender, ter um custo de R$1 e ganhar 1 milhão. E não é assim, não é assim. Cara, isso é uma coisa que eu vejo muito, principalmente com o mercado digital. A galera acha que o mercado digital ele virou um mundo de ilusões. Então a gente tem os gurus lá que falam, não, que você vai fazer R$100 mil em 7 dias. Dropshippeiros, lembra desse? Dropshipping, que não sei o que lá. Cara, hoje, se você tem um ROI de 2 na sua empresa, cara, você tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus. Sim. A gente no varejo tem nego que tem 2% de margem. Sim. Pô, o cara fatura 100 milhões no ano e a margem, o cara vai colocar 2 milhões no bolso. Sim. Entendeu? Sim. Então, cara, se você tem 20, 30% de margem, você já tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus. Se você tem 2x de ROI, cara, levanta a mão pro céu e agradece que você é privilegiado, entendeu? Exatamente. Se você tem mais que isso, então, cara, você é uma máquina, entendeu? Tem muito pequeno e médio ouvindo a gente. Gente, ROI, retorno sobre investimento, tá? É o quanto você está investindo, o quanto está retornando para você, tá? Então esse é um ponto, de uma forma bem básica, explicando. Bem básica é assim, por exemplo, pô, se você tem um ROI de 2, é você botar R$100 e voltar 200, basicamente. Sim. Você dobra o seu investimento. É o retorno sobre investimento. Uhum. E aí a galera quer botar R$1.000 e voltar 100 mil. Meu querido, me fala um investimento que não seja Mega Sena, né? Mega Sena, Tigrinho ou esse tipo de coisa. Que você vai botar R$1.000 e vai voltar 100 mil. No melhor dos casos, no melhor dos casos, você vai botar 1.000 e vai voltar 2. Sim. Entendeu? Sim. Então a galera acha que é muito mágico. Não, eu sei porque eu já trabalhei muito com empresa antes de trabalhar com inteligência artificial. E, pô, vou pegar até na inteligência artificial. Pô, às vezes eu pego empresa, os caras faturam 100 milhões por ano. Cara, eu vou ter um impacto de 10% no faturamento anual do cara implementando inteligência artificial. 10% é muita coisa. 10% é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Pô, a gente tá falando de R$10 milhões por ano. Exato. Entendeu? 5%, muda a empresa, 15%, muda a cara da empresa. Muda a empresa, exatamente, muda a empresa.
Então, a galera ela ficou muito deslumbrada com essa questão de inteligência artificial e marketing digital e que eu vou ficar rico do dia pra noite. Meu querido, é um processo longo, não é assim que funciona. Cara, para eu começar a ver dinheiro com marketing digital, pô, demorou 3 anos e se a gente parar pra pensar, foi um período curto. Nossa, Porque, pô, uma empresa aí tradicional, que o cara começa fazendo vamos pegar o varejo mesmo, que é um mercado bem concorrido e um mercado muito difícil porque é commodity, né? Então, por exemplo, o cara vende essa caneca. O mesmo cara vende, um vende a 10, o outro vende a 15, o outro vende a 5, muitas vezes o mesmo produto. Então, é um commodity, é barreira de preço, né? Então, o cara começa numa lojinha pequena, monta hoje a lojinha dele para daqui 5 anos ele aumentar, para daqui 10 anos ele expandir, para daqui 20 anos o cara virar um gigante, entendeu? Então, a internet e a inteligência artificial democratizou muito isso. Hoje você consegue ganhar dinheiro mais rápido, entendeu? E outra, o investimento também, porque, pô, hoje pra você começar um negócio digital, você consegue começar com muito pouco. Sim. Afiliado da vida? Um afiliado. O TikTok Shop. Exatamente, TikTok Shop. Pô, a galera tá fazendo uma grana. Com o TikTok Shop, você basicamente, qual que é o seu custo? É você ter um celular bacaninha, não precisa nem ser top de linha. Você gravar o seu vídeo ali indicando o produto e ganhar a sua comissão. E quem tá surfando muito com isso é o audiovisual, né, Pedro? O audiovisual tá surfando muito. O audiovisual é um dos que mais emprega hoje em dia. Né? E é curioso isso. Pedrão, eu queria aqui te fazer uma pergunta, tá? Voltando até pra IA. Que você é a melhor pessoa que pode falar isso, mas eu vou trazer dados aqui. Pessoal, achou legal a gente se basear em dados, eu trouxe aqui, eu sempre trago aqui nos episódios muitos dados para poder trazer. Algumas perguntas não vai dar tempo de fazer todas sempre, tá, pessoal? Mas, segundo pesquisa da McKinsey, em 2024, aponta que empresas que implementam IA com foco em experiência do cliente reduzem o custo de atendimento em até 40% sem perder a qualidade percebida, que é o que você falou. Só que assim, a gente fala isso, tudo é muito lindo. O que você mais pega de erro em empresa por aí que vai aplicar IA e aplica IA sem uma consultoria sua, sem um profissional para lidar com isso? O que você mais pega de erro? Vamos fazer um top 3 aí. Cara, essa é uma pergunta boa. O que eu mais pego de erro? É os caras colocando inteligência artificial em setores que não vai ter tanto impacto. Outra coisa que eu pego de muito erro é os caras não centralizarem dados. Então, pô, eu peguei muita empresa grande e os caras não têm centralização de dados. É uma bagunça. Então, o cara tem dado de um lado, dado do outro. Dado fragmentado? Planilha de Excel para um lado, planilha de Excel para o outro. A estrutura funciona, o ecossistema de estrutura funciona. Mas, pô, você tem dado jogado para todo lado. Então, isso, eu acho que quando você vai começar uma empresa, você já tem que pensar nisso hoje. Em você unificar dado. Até porque dado hoje é o jogo, eu falo isso. O que vai te diferenciar no longo prazo e na escala é o quanto você tem de métrica e dado. Porque eu falo, hoje eu não trabalho com achismo. Entendeu? Eu acho, não acho nada. A gente vai testar e vai validar. Beleza, funcionou, a gente vai ver dados e vai analisar números. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Sim. Entendeu? Então, esse é um ponto que eu vejo muito. Primeiro, os caras colocarem... os caras superestimarem a inteligência artificial, então eles colocam em setores que muitas vezes não vai trazer tanto impacto, ou senão eles perdem qualidade no setor, entendeu? Então os caras decidem pegar um sênior, colocar a inteligência artificial pro cara, o cara começa a entregar muito mais volume, mas um volume porco, que é o que eu já tinha falado antes. Falta de unificação de dados, então esse é um grande problema. E o terceiro, muitas vezes, é a galera superestimar também atendimento com inteligência artificial. Sim. Onde eu acho que ainda tem que ter o ser humano ali atendendo, entendeu? Independente de qualquer coisa. É claro que hoje você consegue montar uma estrutura de tráfego direto, por exemplo, onde você consegue vender sem necessariamente você ter um atendimento humano, mas eu acho que ainda assim tem que ter um atendimento humano, principalmente um time de CS pós-venda. Sim. É uma coisa que às vezes eu vejo que falta nas empresas. Quando a gente fala de empresa grande, eles já têm isso, mas agora quando a gente traz para pequenas e médias empresas, falta um pouco essa questão do cara pensar muito na venda e esquecer o LTV do cliente. Então, acho que se eu fosse colocar os 3 erros principais que eu vejo nas empresas, são esses. Cara, eu vejo direto isso. Vamos conquistar, a gente conquista, enche aqui o funil, enche de vendas, faz aqui 15, 20 vendas e não mantém. Perde isso nos primeiros 3 meses, porque não mantém, não reconquista o cliente. Porque o cliente sabe como é difícil conquistar. Então, reconquistar é mais difícil ainda, mas foque ali, né? Exatamente. É um pouquinho disso, bem falado isso. Isso eu vejo muito. Tipo, o cara ele foca só na venda. Sim. Pô, beleza, vendeu, descarta o lead, boa.
Cara, hoje o lead custa muito caro pra você ficar descartando, assim. Sim. Então eu vejo muito esse problema, assim, dos caras venderem a qualquer custo e descartar o lead. Cara, faz uma jornada com o seu lead, bota um time de CS, que é o que você falou aí do pós-venda. Hoje você consegue ter uma entrega personalizada para o seu cliente de forma muito simples com inteligência artificial. Sim. Então foca nessa entrega personalizada e mantém o cliente ali e tenha um LTV com esse cliente. E aí eu te pergunto, Pedro, acho que a última pergunta aqui, antes do nossas considerações finais. Nossas conversas sempre são muito fluídas, né? Já é o terceiro, e toda vez que eu converso com você, eu abro abas na minha cabeça de pergunta. Então já saiba que vai vir pro quarto, tá? Então, basicamente, a gente falou dos erros, né? Mas eu sou uma empresa tradicional, que nunca tive, não sou um nativo digital. Agora que a gente falou 3 erros comuns, fala 3 formas de uma pequena, média empresa poder começar a trabalhar com o IA e melhorar os seus processos com IA. Cara, primeiro ponto principal é cultura. Você tem que implementar uma cultura de inteligência artificial na sua empresa. Só um gancho. A gente vai ter um episódio daqui a pouco sobre cultura. Justamente IA, cultura. O episódio vai ser sobre isso, porque todo mundo subestima a cultura. Cara, uma empresa com uma cultura forte, ela já está anos-luz à frente de qualquer outra empresa. Sim. Então, a primeira coisa é você adequar a cultura da empresa à inteligência artificial. É o que eu falei, a inteligência artificial ela não vai resolver todos os problemas. Mas a partir do momento que você incentiva os funcionários a utilizarem inteligência artificial, você já está implementando na cultura, mesmo que seja para tarefas mais simples no começo, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto é cultura, implementar na cultura da empresa inteligência artificial e fazer, a galera chama de AI first, né? Uma empresa AI first, eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que é superestimar a inteligência artificial, mas você começa na parte da cultura e aí você começa a entender em quais setores a inteligência artificial vai funcionar melhor com base de teste e você testa em pequena escala. Que é o que eu vi as empresas tomando pau, já colocando em alta escala inteligência artificial e no final entregando resultado porco e os caras tendo que voltar times antigos ou readicionar o time que foi demitido. Os caras demitem o time, o time era de 10 negros, deixa um cara lá com inteligência artificial, o cara começa a fazer um trabalho porco, depois tem que trazer a equipe de volta, entendeu? Então, e fazendo testes pequenos em áreas específicas, por exemplo, bota no RH, bota no processo de atendimento ao cliente ali no WhatsApp, que às vezes seria uma pessoa respondendo, bota uma inteligência artificial para responder o WhatsApp, pelo menos no primeiro contato com o cliente, entendeu? Vai colocando inteligência artificial, faz um sistema unificado dentro da empresa, começa de pouco, começa com CRM e vai expandindo isso para as outras áreas. Então você começa com CRM, aí você expande no próprio CRM, essa parte de demanda de lead, você já adiciona tudo lá, já ajusta com o time de vendas. Aí depois você vai para a parte financeira, integra isso dentro do sistema, a parte financeira, entendeu? E assim você vai ajustando e vai unificando dados. Então acho que esse é um excelente ponto. E para o cara que é pequeno e médio empresário, é muito mais fácil ele fazer isso do que uma grande empresa. Como eu peguei alguns casos de grande empresa que, cara, eu fiquei maluco. Porque os caras tinham 50 planilhas de Excel, tinham 3 sistemas diferentes, e aí você ter que unificar tudo isso é uma loucura. E eu acho maravilhoso você falar isso, porque todo mundo que eu mentoro muitos profissionais. E esses profissionais acham que a grande empresa tem tudo mapeado e que é tudo perfeito. Quantas empresas eu não fui em níveis estratosféricos de empresa, quando eu fui ver, tinha N sistemas e ninguém usava os N sistemas. Já peguei até a empresa que ela criava o sistema e não usava, e usava ali o Excel. Quantas? Sim. Não, isso foi uma coisa maluca, assim, quando eu comecei a atender empresa grande, de cara, olhar pros caras e falar, meu Deus do céu, como é que esses caras fazem isso? Sim. Aí o que eles fazem? São 50 planilhas de Excel e 100, 200 funcionários para lidar com todas aquelas planilhas. Aí você tem lá o CMO. Vamos pegar um CMO. O cara tem que... Pra ele... Eu tenho dó desse cara hoje em dia, tá? Pra ele achar um dado de marketing, às vezes ele tem que falar com 5 caras diferentes para ele poder encontrar esse dado. Então, e outras, tem muita empresa que ela foi empurrando com a barriga e acabou ficando muito grande e você vê que é uma baderna ali, beleza, é uma baderna que funciona. Mas a hora que você vai ver, assim, isso eu peguei também, os caras terem sistema e eles usarem plano de Excel. Eu vou trazer um profissional aqui, que é um profissional, um amigo meu, inclusive.
E eu cheguei para ele e falei, qual que é a primeira coisa que você faz quando você assume? Hoje ele é embaixador de marketing Latam, de uma grande indústria. Falei, qual que é a primeira coisa que você faz a hora que você vai para a indústria? Porque ele é especializado nisso, marketing de indústria. Quando você vai para a indústria, eu passo 90 dias conversando com toda a empresa. Eu vou para o chão de fábrica, visito todas as unidades, visito os times, faço uma pesquisa. O cara se torna um pesquisador. E esse é o ponto, né, cara? Porque você vai ter que conversar com 320 mil pessoas, nem fala 320 pessoas, 320 mil pessoas para você coletar ali 5 informações que são informações importantes. Exatamente. Né? E outra, isso é um ponto muito importante. Quem fala isso é o tio rico. O segredo tá no chão de fábrica. Sim. Então é lá que você encontra o problema mesmo. Lá em cima tá tudo lindo, tudo maravilhoso. As coisas chegam tudo bonitinho. Vai chegar no papelzinho ali, tudo mapeadinho. Sim. Mas agora quando você vai lá pro chão de fábrica, é que você descobre onde tem problema de fato. Então eu fiz muito isso também, de ir no chão de fábrica, conversar com os caras que estão ali na linha de frente das coisas, para entender onde que tinha problema e onde que dava para resolver. Entendeu? Onde que dava para colocar inteligência artificial. E eu também, é o que você falou, eu entrei num oceano azul. Então, eu junto com as empresas, a gente foi meio que descobrindo o que dava e o que não dava para fazer com inteligência artificial, sempre fazendo essa estrutura, de começando pequeno e escalando, entendeu? Um aprendizado contínuo, né, de todo mundo. Exatamente, não. E outra, você vai testando numa área, pô, eu não posso chegar lá e fazer um puta sistema e substituir o time inteiro, sendo que eu nem sei se aquilo vai funcionar no longo prazo. Então a gente começa pequeno e vai escalando isso para entender se de fato na escala funciona. Porque às vezes na escala não vai funcionar. Que nem eu falei para você em vendas. As pessoas superestimam a inteligência artificial em vendas, sendo que dependendo do ticket do produto e de como você faz, você tem que ter pessoas. Quando a gente fala de comercial de empresa, vou dar um exemplo. Eu atendi uma empresa muito grande do varejo, eles têm várias empresas englobadas, eu não vou citar o nome da empresa, mas é assim, eles tinham o time que ia nas lojas conversar com os lojistas. Cara, não dá para eu colocar inteligência artificial para fazer isso. Sim. Eu preciso do cara indo na loja e conversando com o lojista e vendendo o produto pro lojista, negociando com o lojista. Eu não consigo botar uma IA para fazer isso, tem que ser uma pessoa de fato. Entendeu? Sim. Então tem muita coisa que a inteligência artificial não consegue substituir e não vai substituir tão cedo. Entendeu? Sim. Principalmente as coisas que envolvem seres humanos. Humanos com humanos. Sim. Entendeu? Sim. É que nem eu, por exemplo, quando vai vender um sistema. Quem vende o sistema sou eu. Eu, Pedro, em persona, eu vendo o sistema. Não adianta eu colocar um avatar de IA para vender um sistema. Tem que ser eu com o meu conhecimento. Então, eu falei, eu ainda acho, baseado em todo o meu conhecimento, e nas empresas que eu atendi e no que eu tenho visto no mercado, que as pessoas superestimam muito a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é excelente, ela é muito boa, ela resolve muito problema, mas ainda assim ela não é uma ferramentinha mágica que vai resolver todos os problemas. E a gente tem um outro ponto também que é muito importante, que é o quê? Pô, 6 meses atrás, a última vez que a gente fez o podcast, eu acho que nem tinha Cloud Code ainda. Não tinha. Não tinha nem Cloud o Cowork. Code. Nem Cowork. Hoje o negócio é Cloud Code. Então a gente tem uma evolução muito rápida da tecnologia, a ponto de eu que sou um especialista e eu que estou na linha de frente, eu tenho contato com a galera do Google, eu tenho contato com a galera da Meta, eu tenho contato com a galera da OpenAI, eu não consigo acompanhar o que os caras estão fazendo, porque são bilhões e bilhões de dólares sendo investidos no mercado, o mundo inteiro investindo nisso, então a tecnologia ela está avançando mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Então é o que eu falei para você, quando eu comecei a utilizar ChatGPT, o meu sonho era eu conseguir fazer sistemas de automação e não existia. Depois a gente teve o N8N. Aí depois veio o Lovable, onde a gente conseguiu fazer sistemas ali, MVPs. Hoje a gente tem um Cloud Code, a gente consegue fazer um sistema robusto utilizando inteligência artificial. Tanto que quando eu comecei a fazer sistema, cara, eu tinha um sócio que ele fazia para mim. Sim. Entendeu? A gente não conseguia fazer tudo com IA. A gente utilizava muito IA, mas não dava para fazer tudo com IA. Sim. Entendeu? Então a tecnologia ela avança muito rápido, a gente não sabe qual vai ser a próxima ferramenta, qual vai ser o próximo framework. Por isso que uma coisa muito importante, isso aqui pode até virar um corte. Já estamos aqui, ó, corte, pessoal. É assim, ó, você
que pensa em ferramentas de inteligência artificial e acha que a ferramenta de inteligência artificial ela vai resolver o seu problema, vai ser o Cloud Code, vai ser o Codex. Cara, você tem que entender o fundamento da IA. Primeira coisa que você tem que aprender a fazer é se comunicar. A base da inteligência artificial é comunicação, entendeu? Depois que você aprender a se comunicar, você consegue utilizar qualquer ferramenta que tem no mercado. Eu já utilizei dezenas, milhares de ferramentas de inteligência artificial. E a base para utilizar elas é sempre a mesma, entendeu? Então não adianta você achar que a inteligência artificial vai resolver todos os seus problemas, não adianta você achar que você vai conseguir fazer um milagre com a inteligência artificial, porque você não vai conseguir fazer, tá? Então entenda o fundamento, esquece esse negócio de ferramenta, é uma ferramenta X, é uma ferramenta Y, foca no fundamento da inteligência artificial, que é a base conversacional, que é comunicação, para aí sim você de fato implementar a IA. Entendeu? Não, perfeito. Virou corte. Vou aqui anotar, ó, corte do... Mas eu quero fazer uma ressalva disso que você falou. Inteligência artificial, estava conversando com um grande diretor de TI, amigo meu, e ele atende as Américas. E ele falou uma coisa que é muito certa. Inteligência artificial vem da inteligência natural. A inteligência artificial nada mais é do que a nossa inteligência expandida. Então, é como você fala, realmente... A gente dá uma superlatividade, né, para a inteligência artificial, vamos falar dessa maneira. E aí tem algumas coisas que você trouxe, que é levantamento da FGV de 2025, já que a gente tem que falar de dados aqui, que sempre eles reforçam. Perfeito. Eu acho super importante trazer dados, até porque a gente não consegue... É o que eu falo. Dados hoje valem mais que dinheiro e contra métricas não tem argumentos. Não tem, a gente precisa também se resguardar disso que a gente está falando. Então, e muito do que você falou, isso que esse dado aqui, ele reforça. O levantamento da FGV de 2025 mostra que 61% das PMEs brasileiras ainda não adotaram nenhuma ferramenta de IA, mas 78% afirma ter interesse em começar nos próximos 12 meses. Olha que mercado. Pedro, queria te agradecer imensamente pela tua terceira participação no Marketing The Podcast, só que a primeiro episódio nosso com a Inteliax, é um prazer. Tive que te chamar para isso, porque eu sei que a conversa flui muito bem. E como a gente está falando aqui de Omnichannel, uma ferramenta que tem, né, da Inteliax, que tem ali 24/7 agentes de IA, não tem ninguém melhor que você para falar sobre isso, né? Mas assim, conversa flui, com um amigo é muito mais fácil falar, né? E, cara, muito obrigado. As portas aqui estão abertas para sua quarta, quinta. Cara, porque assim, vamos falar a verdade, daqui 6 meses vai ter outra IA. Vai. Com certeza. E a gente tem mais coisa para falar. Não, é um negócio que vai evoluindo. Eu agradeço o convite, sempre muito bom participar aqui, a conversa flui. É o que eu digo, nada melhor do que você colocar duas pessoas inteligentes para conversar. Muito obrigado. Se eu colocar no mesmo altar com você, eu tô feliz. Não. Que é isso? Não, porque assim, não tem essa de, nossa, a galera tem essa visão de, nossa, ele é um gênio e não sei o que lá. Cara, não. Trabalhamos pra caramba. Eu sou uma pessoa esforçada, entendeu? Eu me esforço, eu sei que eu estudo mais do que a média, que eu faço mais do que a média. E eu sei que você também é assim. Um alto profissional do mercado virou pra mim e falou assim, Bruno, você acha que a gente viu nossa bolha, né? A gente acha que todo mundo estuda, todo mundo faz. E não, na verdade, a gente ia colocar ali que 5, 10%. Não existe magia, é tecnologia, já diria aquela... Cara, como diria Silvio Santos, 80% transpiração e 20% inspiração. É isso. Cara, não adianta. Você tem que ir pro campo de batalha, meu querido. Você tem que estudar. Eu estudo pra caramba, até porque o meu mercado evolui muito rápido. Sim. Se eu não estudar, eu fico pra trás. Sim. Entendeu? Então, as pessoas, nossa, ele é super inteligente. Não, eu só estudo mais do que a média. Ponto final. E a gente estuda mais que a média, mas a gente também incentiva a média a estudar mais. Exatamente. Né? E é isso que é bem curioso. Enfim, gente, é isso, Pedro. Muito obrigado. Quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente por mais de 1 hora que a conversa flui, pessoal, aqui. Tá? E é muito legal a gente conversar sobre isso. Quero agradecer aqui a Inteliax por dar esse espaço aqui, estar com a gente do Marketing The Podcast para esses papos. E o mais legal, o Pedro falou aqui muito sobre centralização de dados. Nada melhor do que uma ferramenta Omnichannel para ter centralização de dados. A Inteliax traz isso para a sua empresa. Seja você agência para os seus clientes, seja você uma PME, seja você uma grande empresa, seja você uma urgência ou um profissional, um MEI, né? Vamos colocar dessa maneira, um microempreendedor individual. A Inteliax é para você, tem planos ali grátis para você se acostumar, tem ali o trial, tem outros planos para você se profissionalizar depois que você se sentir mais maduro. Então,
fique à vontade para navegar e acesse a Interax. Marketing The Podcast sempre é marketing por quem faz, que é o que a gente fala. Então, os parceiros que vêm aqui e quem a gente convida é quem de fato faz. Até a próxima.